Vamos para a pergunta de hoje, a resposta de hoje, né, que a gente recebeu ontem, inclusive, para que a gente conversasse hoje. Deixa eu ir aqui para a pergunta. É muito interessante a pergunta, viu? Vamos ver aqui. A pergunta é: Israel não é o povo de Deus? Israel, né? Não é o povo de Deus? Então vamos ver aqui alguns argumentos para a resposta a essa pergunta. Primeiro, Israel é o amado povo de Deus, como qualquer outro povo existente no mundo. Olha que coisa interessante. Essa é a revelação de Deus. Ele não ama um grupo, ele não ama uma pessoa, ele não ama entendeu? Uma nação. Ele ama todo o mundo, todas as pessoas. Eu sou de Deus como qualquer outra pessoa é de Deus. Porque ele ama a mim, ele ama muito a mim e ama igualmente a qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Segundo, Deus ama a todas as pessoas sem acepção nenhuma em relação à nacionalidade ou outro motivo. Tá? Qualquer que seja a nação, qualquer que seja a circunstância na vida de uma pessoa, Deus ama intensamente a todas. Não tem preferência. Terceiro, todas as nações são tão pecadoras e indignas quanto Israel foi e continua sendo. Todas as nações. Lembra que Deus não tem pecado maior nem pecado menor? Todos os pecados são enormes? Pois bem, todas as nações são tão pecadoras e indignas quanto Israel foi no passado e é no presente. Todas as nações. Quarto, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre abençoou, usou e salvou gente de todas as nações, antes e depois de Abraão. Abraão não é o início do judaísmo, não é? Não é com Jacó, o filho, o neto dele, que começa o povo de Israel? Pois bem, antes de Abraão, Deus já amava, usava, cuidava e abençoava todas as pessoas, todas as nações. Ele sempre amou todos, antes e depois de Abraão. Que mais? Dentro e fora do cristianismo também. Então tem nações, não é? Que foram criadas no cristianismo, um desastre, né? O cristianismo foi quem iniciou. Aí a gente lembra. É por isso que eu falo tanto dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos é tão ruim quanto qualquer outro país. Não tem país melhor do que ela. Agora, por que eu falo tanto dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, Inglaterra e alguns países da Europa são países que se dizem que foram criados com o nome de cristãos. Então é por isso que eu trabalho tanto essa questão. São péssimos cristãos. São diabos em nome do cristianismo. É por isso que eu me preocupo com eles, porque tem a ver com a minha história, com a minha fé. Foram eles que me pregaram o evangelho e me trouxeram um evangelho preconceituoso, um evangelho cheio de preconceitos raciais. Lá nos Estados Unidos tinha a igreja de brancos e a igreja de negros. Foi esse povo que me evangelizou e me encheu de preconceitos. E me encheu de intolerâncias, prepotência. Eu sou uma pessoa prepotente naquilo que eu creio. Sempre fui. Eles me ensinaram isso. Eles me trouxeram um evangelho prepotente. A minha fé é melhor do que a dos outros. Então eu passo mais tempo criticando e mostrando o defeito dos outros do que a minha fé. Foram eles que me ensinaram isso. É por isso que eu passo tanto tempo falando
deles. Mas não é que eles sejam piores do que os outros, não. É porque é a cara do cristianismo. Foram os maiores matadores de índios lá na região deles. Mataram tudo que é índio lá nos Estados Unidos para roubar as terras dos índios. Tudo evangélico, tudo batista. A maioria tudo batista. Mataram o índio adoidado, tomaram as terras, tomaram os animais, tomaram as riquezas, tudo. Para poder depois eles dizer, não, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo rico. Só não vê quem não quer. A história está aí contando isso. Então, muito bem. No Antigo Testamento, né, e no Novo, Deus sempre abençoou, usou e salvou gente de todas as nações. Quinto, em sua prepotência, Moisés era prepotente igual a mim. Moisés entendeu que Deus havia formado o seu povo hebreu. Olha como parece comigo, né? Ele entendeu que havia formado o seu povo hebreu. Cadê? Para a glória dele, a glória de Deus. Deus criou o meu povo para a glória dele. No mundo, mas entendeu errado. Como entendeu errado outros ensinos da revelação divina. A ponto de Jesus muitas vezes dizer, visto que foi dito aos antigos, tudo errado. Hoje eu, porém, vos digo, né? Então, muita coisa. O sexta razão. Até hoje, Israel e todos os povos caem na mesma soberba, entendendo que Deus os ama e protege mais que aos outros, diminuindo o imenso amor de Deus para com todas as pessoas. Sétimo, aos Romanos, Paulo diz que Israel é tão condenável quanto qualquer outro povo e carecem do perdão divino a cada pessoa individualmente. Oitavo, talvez Jesus veio pelos judeus por serem o povo mais carente espiritual do mundo, por serem o povo mais prepotente entre todos os povos em relação a Deus. E este tem sido o grande motivo para não terem, até hoje, reconhecido Jesus como Deus encarnado entre os homens. Eles não conseguem. A prepotência é muito grande. Eles não conseguem entender Jesus como sendo o Messias de Deus. 9. Por causa dessa prepotência iniciada e alimentada em Moisés, proporcionalmente, na eternidade, com Deus haverá mais gente de qualquer outra nação do que gente de Israel. E 10º, provavelmente por causa desta prepotência, além de dificultarem a conversão deles mesmos, ainda agem com tanta inimizade e violência contra seus parentes árabes. Que povo perverso com os parentes árabes, né? Pessoas que Deus também ama e protege, e eles não conseguem compreender este Deus de amor. Tá bom? Então, essa é a resposta, não é, para a pergunta: Israel não é o povo de Deus? Né? Essa é a resposta que a gente tem para essa questão.